noite, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos para a nossa prece da noite de hoje do Centro Espírita Cearense, levando nossas mentes e corações ao nosso Mestre Jesus. Sempre aprendemos que fé e esperança tornam os nossos dias bem melhores. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nestes momentos. A esperança dá força aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam, mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. A gratidão é o sentimento digno que deve viger no homem que recebe benefícios da vida. Todos a devemos a alguém, ou a muitas pessoas que nos socorrem nos momentos graves da existência. A ajuda na hora certa é responsável por tudo de bom que se venha a acontecer, impedindo-nos ao reconhecimento perene. Ser grato em todas as situações é o que devemos sempre estar pronto para receber do nosso amado Mestre Jesus. Boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que será do capítulo 14, o item 4. E a máxima é piedade filial. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque ele promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras: que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aquela expressão, é preciso que nos reportemos à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua visão não se estendia além da vida corpórea. Tinham, pois, que ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam, razão pela qual Deus lhes fala numa linguagem que estava mais ao alcance deles, tal como se dirigisse a crianças, pondo-lhes em perspectivas o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto, a terra que Deus lhes dará é a terra prometida, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. E Deus lhes diz que viverão nela ao longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. No entanto, com o advento de Jesus, suas ideias já estavam mais desenvolvidas, chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira. O Mestre os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Por força dessas palavras, a terra prometida, material, se transforma numa pátria celeste. Por isso, quando os chamas à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Capítulos 2 e 3. Irmãos, lendo este mandamento, pode-se entender que, honrando pai e mãe, a vida na terra que Deus daria ao homem seria prolongada, ou o que os hebreus possuiriam por longo tempo, se observassem seus mandamentos. E é claro que Kardec escreve que no final da frase, que Deus vos dará, ou te há de dar, estava suprimida nas traduções modernas, e é claro, do seu tempo, desfigurando o sentido.
Na Bíblia, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, a frase está completa, mas o verbo final está no presente, que o Senhor teu Deus te dá. E, é claro, o decálogo foi revelado a Moisés quando os hebreus estavam no deserto, a caminho da terra da promissão, que era o alvo de suas aspirações. Assim eles entenderam que, se seguissem seus mandamentos, viveriam nela por longo tempo, isto é, a possuiriam por longo tempo. E os hebreus daquele tempo não se preocupavam com a virtude futura, ou melhor, com a vida futura após a morte. Viviam mais para a vida presente e tinham noções vagas a esse respeito. Jesus, vindo após um determinado longo período, aproximadamente, trouxe ensinamentos sobre a vida espiritual, tornando-a mais definida, tanto que por pouco tempo depois de sua crucificação, os cristãos iam sorrindo para a morte, confiantes de que iriam para junto de Jesus em um plano mais elevado. E é essa promessa que é feita nesse mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar, ou dar. E é a vida espiritual, eterna, além da vida física, destino de toda a humanidade no reino dos céus. O meu reino não é deste mundo, dizia e ensinava Jesus a Pilatos. Ora, com Moisés, os hebreus naquele momento só poderiam entender a promessa divina como sendo a terra prometida, que o Senhor lhes daria e que eles a obtiveram anos depois. Mas com Jesus é a vida futura, eterna, em planos mais elevados, sem a necessidade ou as necessidades materiais, na convivência do amor pleno e incondicional. O céu, na recompensa da conquista do amor incondicional. E, com o Espiritismo, meus irmãos, a eternidade da vida é esclarecida no conhecimento do plano espiritual, das suas leis, dos seus habitantes, suas muitas moradas, nas suas diversas categorias, adequadas, é claro, ao grau de adiantamento de cada um, fornecendo aos homens uma ideia melhor do que seja esse plano espiritual mais elevado, morada dos espíritos puros que são colaboradores diretos do Pai. E, com certeza, essa ideia da vida futura, proclamada por Jesus com os esclarecimentos espíritas, é a que deve nortear a vida dos espíritas, principalmente dos que compreendem a finalidade do viver na Terra, continuar o desenvolvimento das qualificações nobres, substituir as más criadas e desenvolvidas até o presente pelas virtudes antônimas, fazendo todo o bem possível e evitando, é claro, o mais que puder, fazer o mal. Sigamos com Jesus. Muita paz. Confiantes no amor de Deus em nossas vidas, vamos, através de tudo que ouvimos, agradecer a Jesus por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que aprendemos. O amor é a lição máxima que Deus nos deixou. Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza, esplende em sol, ar, água, árvores, flores, frutos, animais e homem. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai, Criador, te faz e espraia as tuas emoções, que sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos será atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. Que o Senhor Jesus abençoe
com o seu amor, com a sua luz, com a sua misericórdia, todas as águas do universo, principalmente essas que estão ao nosso lado, para que possamos ter fé, força e esperança e luz em nossos caminhos. Que assim seja.